Olá pessoal, olha a gente aqui no nosso canal Segue a Tua História e hoje nós vamos falar um pouco sobre as nossas funções na nossa vida. Como a gente coloca a nossa energia, como a gente distribui a nossa energia na nossa vida. Eu falei que nós temos funções na nossa vida. Quais são essas funções? Primeira função, função de filho, filha. Função de pai ou mãe. Função de marido ou esposa. Função profissional e a função é você com você mesma. Então são essas 5 funções. E como que a gente distribui a nossa energia nessas 5 funções? Porque muitas das vezes a gente se dá conta e fica falando, ai meu Deus do céu, como é difícil, ai meu casamento não anda muito bem, ah meu Deus, nunca dá certo as coisas para mim, tudo que eu invisto não funciona, ai meu Deus, esse meu trabalho, enfim, a relação com meu filho é tão complicada, é tão pesada, eu não consigo ter diálogo, né? Sim, enfim, N problemas, N situações que acontecem na nossa vida. E isso acontece com todos nós, né? Como eu falo sempre, tem sempre um lado positivo e tem sempre um lado negativo das situações. E aí, assim, o que é positivo que a gente pode falar nisso? E como que a gente sai desse emaranhado negativo, né? Que a gente vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás, a gente reclama, é a gente verificar e pontuar essas funções. Como que eu distribuo? É como se a gente fosse fazer assim uma pizza mesmo. E que eu vou pegar o meu 100% e vou distribuir nessas 5 áreas, nessas 5 funções que eu tenho aqui. Como que qual é a energia, como que eu me coloco, no que eu invisto nessa relação de filho? Claro, filho em relação aos meus pais. Quando eu falo de pais em relação aos meus filhos, o que eu me dedico? Marido e mulher, como que eu trato esse meu casamento? Qual é a energia que eu dedico ao meu casamento? Qual o tempo que eu dou nessa relação desse casamento? O que eu invisto nessas relações? No profissional, como que eu me porto dentro dessa minha escolha profissional ou aonde eu trabalho? Como que eu levo esse meu dia a dia? E no final, qual o tempo que eu dedico a mim mesma? Eu dedico algum tempo ou eu não dedico? Enfim, como que eu divido esse meu tempo? Tá dando para entender? Vocês estão percebendo? Como que eu direciono, como que eu programo, né? Essa minha vida, essas minhas relações. Qual o valor, qual a importância que eu dou em cada função? E aí, se você posicionar essas funções que a gente tem com verdade, distribuir e saber onde mais ou menos, eu vou entender por que em alguma função da minha vida ou algum departamento da minha vida não está funcionando bem. No casamento, claro, né, gente? Casamento, a gente precisa ter essa atenção. Porque às vezes eu acho que o casamento não tá às mil maravilhas, né? Porque eu não consigo dar a atenção devida a essa relação, a esse relacionamento. Eu me coloco numa postura onde eu também não me acomodo ali e não percebo as dificuldades que o outro tem, a postura individualista que o outro tem e que eu também tenho, isso vale para os dois. E aí vai passando, vai passando. E aí a gente um dia vai se cansando dessa situação, ou estoura de uma forma errada, julga muito, né? Aí a gente assume a postura do vilão, né? Tem umas historinhas não, tem uns personagens que vivem com a gente, né? Que é a vítima, o sofredor e o vilão. Eu ainda vou fazer um vídeo para a gente entender essas 3 pessoinhas que habitam aqui dentro da gente. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque todo relacionamento, todas as relações, elas têm que ser olhadas. A gente tem que ter verdade
como que a gente trata as pessoas, né? E como a gente se relaciona com elas. Porque senão a gente vai levando. E o vai levando é muito ruim. Principalmente, né, quando a gente fala da nossa vida e das relações mais próximas. A nossa relação com nossos pais. Como é isso? Como que eu lido comigo mesma? Eu tenho tempo para mim mesma? Eu faço alguma coisa para mim? Eu tenho prazer no que eu faço? E aí vale em tudo. Então, gente, são pequenas, vamos dizer assim, pequenos detalhes que fazem uma diferença enorme. E que a gente vai conseguindo perceber aonde a gente está falhando, aonde a gente não está conseguindo distribuir de uma forma mais equilibrada, velho equilíbrio, né? Do dar e receber, que a gente fala sempre, nessas funções que eu tenho na minha vida. Simples, né? Ah, como é simples. Não é, né? Eu sei que não é. Mas assim, caminho, né? É algo que a gente tem que começar a fazer. Isso dá trabalho, claro que dá. A gente está atenta, a gente está percebendo o que está acontecendo em torno, né? A vida é isso, é esse ciclo. E para que tudo corra bem, ou seja, que dê ponto positivo aí, a gente tem que estar muito atenta. Senão, a gente vai descendo ladeira abaixo. Isso acontece com todos nós, viu? Isso não é nada assim tão mirabolante, não. É a nossa vida, é o nosso dia a dia e que a gente tem que se ater. Não sei se vocês alguma vez pensaram nisso e como que vocês enxergam essa vida de vocês. E se vocês já fizeram essa experiência de dividir em funções, façam essa experiência. Eu acho que vocês vão se surpreender e vão achar um caminho. E é muito bom. A gente fica muito surpresa com os resultados disso. E aproveitem para fazer os comentários, para a gente poder conversar mais e esclarecer ainda mais. É muito interessante tudo isso. E também eu vejo que nós somos um misto, né, de muita coisa. Quando eu falo de vítima, de salvador e de vilão também, que entram nessas funções, a gente sempre tem as nossas tendências, né? Tem situações que a gente se coloca como coitado, como o sofredor de tudo. No trabalho, nas relações, quando com a gente mesmo, quando a gente não faz nada, né? Eu não tenho tempo, não dá, minha vida é tão corrida, como eu gostaria, né? Tudo desculpa da vítima. Depois o salvador, né? Eu tenho tanta coisa para fazer, eu vou salvar esse, meu Deus, aquele tá doente, a minha amiga tá precisando tanto, meu pai isso, minha mãe aquilo, meu filho, você salva todos. E depois, como vilão, né? Aquela que sabe tudo, que tem resposta para tudo, o sabedor, né? Que o dono da verdade. E não é assim mesmo que a gente se comporta? Então, é com isso que a gente tem que lidar. É a nossa vida, né? E isso é um aprendizado, é um processo que a gente tem que ficar atenta para ir atinando as coisas, melhorando, crescendo, né? E amadurecendo, para a gente ser leve, para a gente poder ter vida em abundância, como nosso Deus quer que todos tenham, certo? E eu vou terminar esse vídeo com um pensamento de um grupo chamado Alma em Voo, a Inês Seibert, que sempre coloca pensamentos lindos, e esse eu achei muito lindo, e vamos a ele. Somos aquarelas inacabadas, onde Deus, todos os dias, com suas tintas coloridas de bons sentimentos, vem nos retocar. Então, pessoal, um grande abraço a todos. Pensem nisso. Espero que tenha ajudado. Dê o seu like, se inscrevam no nosso canal, compartilhem e segue a tua história.